A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia para todos. Louvamos a Deus por mais um domingo em que vamos estudar a sua palavra. Agradecidos ao Senhor por este privilégio de estarmos juntos, muito embora cada um na sua casa, mas estamos juntos em um só pensamento. Amém? Vamos iniciar o culto com uma oração e eu convido você para orar comigo. Maravilhoso Deus, soberano Pai que está nos céus, te louvamos, ó Deus maravilhoso, por esta manhã, ó Deus maravilhosa de domingo, Senhor, em que vamos estudar a Tua palavra, Senhor amado. Te damos graça, ó Pai bendito, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de poder, ó Pai amado, falar contigo, de poder estudar a Tua palavra, de poder aprender mais de Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada servo Teu, Senhor, que se encontra neste momento, ó Pai, preparados para estudar a Tua palavra e cultuar conosco, Senhor. Te pedimos que Tu abençoes cada lar, Senhor, cada família da IBNC nesse instante. Cada família que esteja, ó Deus, assistindo à Escola Bíblica Dominical, neste momento, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor. E ajuda, abençoa o estudo nesta manhã, que possamos verdadeiramente aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Em continuação, amados, vamos ler o texto da palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 16. Acompanhe conosco 1 Coríntios, capítulo 2, do 9 ao 16. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Amém. Em continuação, amados, nós vamos, nesse instante, escutar um hino com a nossa irmã Marta. Amém, irmãos? Vamos cantar o hino do cantor cristão 290. Amém? Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual. Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual, tu dá descanso, salvação real. Quando sou provado e já vou desfalecer, tu, meu Cristo amado, vem me socorrer. Perto, muito perto, eu chegar me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Só tu me amparas quando perseguido sou. Em ti, ó Cristo, socorrer-me vou. Pois em ti eu posso resistir à tentação.
Se em ti obtenho força, paz, perdão, perto, muito perto, eu chegar, me vou a ti, perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Cristo, meu mestre, que mais gozo posso ter que no teu reino tua glória ver. Em teu seio quero minha fronte reclinar para ter descanso desse labutar. Perto, muito perto, eu chegar e vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, em continuação a este culto, nós vamos agora ouvir um louvor com 3 crianças, Alana, Laura e Júlia. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, a unidade faz o meu coração, ela me leva a outra dimensão, pra combater o mal, nas regiões celestiais, por isso lutei, até transviar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar, guardei os meus pés, o meu coração. Já estou segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão. Protegida estou, segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou, segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. Ao Senhor te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura sei, e com muita precisão, me defende e ataque. Glória a Deus, de quem é a vitória, é do povo de Deus. Glória a Deus, de quem é a vitória, é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração, a couraça da justiça no meu coração. Guardei nos pés, na preparação do evangelho, eu já tenho em minhas mãos. Espada, escudo, eu sou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno
contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra vai minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi, me ataquei, quando estou de pé, e na palavra vai minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi, me ataquei. Acabei a carreira, guardei minha fé. Glória a Deus! Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu gostaria, amados, de nesta manhã dar uma palavrinha, uma pequena palavrinha sobre a Escola Bíblica Dominical. A EBD e a educação cristã. A educação cristã deve ser um assunto que ocupe lugar cativo na mente e no coração de todos os cristãos. Entende-se por Escola Bíblica Dominical o departamento da Igreja, responsável pela educação cristã, com ênfase no estudo da Palavra de Deus. O primeiro mestre citado nas Escrituras foi o próprio Deus, como está registrado lá em Gênesis 3, de 8 a 11, quando diz que o versículo 8, que Deus vinha na viração do dia para conversar com o casal. Deus ia falar com Adão, certamente para lhe dar ensinamento. E de maneira mais enfática, em Êxodo 4:12, quando ele se propôs a ensinar a Moisés. Quando Moisés disse que não sabia falar, ele disse que iria colocar as palavras na boca de Moisés e iria ensiná-la. Posteriormente, o ensino ficou a cargo dos pais. Lá em Deuteronômio 6, versículo 7, diz que os pais devem ensinar aos filhos, andando, deitando. O ensino ficou para os pais. Com o passar do tempo, o ensino ficou sendo tarefa dos sacerdotes. Em Deuteronômio 24:8, Deus ordena que os sacerdotes sejam responsáveis por ensinar a lei ao povo. E um pouco mais tarde ficou a cargo também dos profetas. Isaías é chamado por Deus para falar ao povo, não somente profecias a respeito do que Deus ia fazer, mas também do ensinamento, bem como Jeremias. Nos dias de Jesus, o que não faltou foi ensino, pois ele mesmo se preocupou não somente em ensinar, mas também em preparar pessoas que dessem continuidade ao seu ministério. Durante praticamente 3 anos e meio, Jesus esteve com os seus discípulos, ensinando a palavra, ensinando aos discípulos tudo quanto eles deviam aprender para um viver de acordo com a vontade de Deus. E ao final do seu ministério, ele disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o ensino passou a ser também um mandamento de Jesus Cristo. Mesmo sendo uma instituição moderna, a Escola Bíblica Dominical tem seus fundamentos no Antigo Testamento, como nós vemos nos relatos de Esdras e Neemias ensinando o povo. Faz-se necessário que todo cristão entenda a importância da educação cristã para poder se tornar um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Mais do que em qualquer outra época, atualmente é imprescindível que o cristão sinta interesse em aumentar os seus conhecimentos acerca da Bíblia,
a fim de possuir condições não só para enfrentar dificuldades e adversidades, mas principalmente para triunfar sobre o pecado que tão desperto nos rodeia, conforme está escrito lá em Hebreus 12:1. Então, amados, a escola bíblica dominical é a maior escola para o cristão. E o mês de abril é o mês dedicado à escola bíblica dominical. E hoje, o quarto domingo, é dedicado às comemorações da escola bíblica dominical. Nós estávamos na nossa programação fazer, mas aprove a Deus que isso não acontecesse. Nós estamos aqui com essa pequena reflexão para que os irmãos possam entender a importância da escola bíblica dominical. Vamos agora adorar ao nosso Deus junto com o Ministério de Louvor. Graças e paz, bom dia a todos. Nesse momento, nós possamos dizer ao Espírito Santo de Deus que seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor, no nosso lar, na nossa casa, essa manhã, nesse momento devocional, nosso EBD, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara.
Glória a Deus. Vamos nesse instante encerrar o culto com a nossa irmã Marta orando e em seguida o professor Wendel está com a palavra. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós somos gratos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por este momento, ó Deus, que nós estamos juntos para te louvar, te adorar na beleza da tua santidade, Amém, Senhor. Jesus. Pai, nós somos gratos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, ó Deus. E sem ela nós não somos nada, Senhor. Precisamos da tua palavra, Senhor, para nos alimentar, para nos fortificar, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, por cada vida, Senhor, que vai estar participando da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Abençoa, ó Deus, a vida do professor Wendel, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia dar mais sabedoria, dar entendimento, ó Deus, e que nós possamos a cada dia aprender junto com ele, ó Deus. Amém. Fica conosco, Fica, Senhor, Senhor, neste momento que foi momento de louvor e adoração a Ti. Continua falando conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Né? Nós estamos aqui mais um domingo, hoje 26 de abril de 2020, e vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Lição de número 4. E hoje que tem o tema, como os irmãos estão vendo aí na revista ao lado, a iluminação espiritual do crente. Dessa forma, eu já convido a igreja a fazer a leitura bíblica em classe, né? Todos juntos. Abra sua Bíblia ou acompanhe aqui pelo texto que está sendo passado aqui. Efésios, que é o nosso texto básico, como eu disse, né? Todo esse trimestre, praticamente, a gente vai estar fazendo um estudo dedicado em Efésios. Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23, que diz assim: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. O 23 e último. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bem? Então vamos trabalhar um pouco esse texto, né? Deixa a sua Bíblia aberta. Nós iremos voltar para esse texto, esses versículos, né, que nós lemos, mas também nós iremos abordar outros textos. Tá? Então, bom, fazendo aqui a nossa introdução, uma vez salvos, como a gente tratou na semana passada sobre eleição e predestinação, e esse tema ele trata do plano de salvação, né, é o projeto de salvação, e uma vez salvo agora, nós somos vocacionados, direcionados para a santidade, somos também vocacionados para o serviço e a participação gloriosa no porvir. Né? Uma vez agora, estando salvos, mediante o fato, como a gente comentou na aula passada, de sermos filhos agora adotivos, nós então podemos desfrutar, né, das riquezas da glória divina, experimentando aí agora, como filhos, né, o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no mundo, no porvir. Né? E aí, a lição de hoje, né, nós vamos destacar esses textos que nós lemos em Efésios, capítulo 1, e aí somos aconselhados dessa maneira a louvar o Senhor exatamente porque nós fomos eleitos. Então, buscar a iluminação do Espírito para compreender
a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como também, né, entender a grandeza do poder de Deus em nossas vidas. Tá? E o primeiro tópico a ser trabalhado nesta manhã de escola dominical é a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então vamos tratar aí o primeiro ponto, que é ação de graças e intercessão. Tá? O que isso quer dizer dentro da nossa lição? Bom, o apóstolo Paulo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida daqueles que foram escolhidos, né, dos eleitos. A gente consegue ver isso aí em Efésios capítulo 1, o versículo 16, tá? E diz: não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Então Paulo ele se alegra, né, em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Ou seja, Paulo entende que à medida que ele foi escolhido, né, por ser filho, ele passou a adquirir, ele passou também a poder participar de várias bênçãos espirituais, como a eleição, que a gente tratou na aula passada, né, a eleição, a predestinação, a filiação, ou seja, agora ser filho, e o dom do Espírito Santo. Tá? E aí Paulo, quando ele escreve isso, ele estava ciente, tá, de que Deus era maravilhoso, de quão maravilhoso era o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Ou seja, o que é que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo que aqueles que receberam o Evangelho, de alguma forma, né, precisam ser ensinados por Deus. Né? Caso contrário, seria praticamente impossível compreender esse Evangelho. Lá em 1 Coríntios, e aí os irmãos também abram aí a sua Bíblia, vamos fazer, mesmo distantes, né, mas vamos fazer uma aula interativa. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14 e 15, olha o que é que ele diz. 14 e 15, diz assim, ó: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Então, o que é que acontece? Paulo está dizendo que a gente precisa ser ensinado por Deus para que a gente venha entender, né, sobre as coisas espirituais, porque precisa, né, aquele que é espiritual, ele pode entender todas essas coisas que também são espirituais. Né? Ou seja, as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não aceitam as verdades que vêm do Espírito. Por que elas não aceitam as verdades que vêm do Espírito? Exatamente por não ter o Espírito Santo. E aí Paulo, então, ele rogava, né, para que os crentes recebessem, então, a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança dessa chamada, a esperança, né, de ter sido escolhido por Deus. E aí ele roga para que os crentes, então, recebessem a capacidade desse ensino para que pudessem, então, entender as coisas espirituais. Por isso, a esperança da vocação. Ou seja, em seu pedido a Deus, Paulo ele intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Aí a gente pode ver em Efésios, capítulo 1, só voltando aí, Efésios capítulo 1, versículo 18, que diz: oro, olha aí Paulo rogando, pedindo a Deus, né? Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos. Então, assim, né, eles seriam, aqueles que foram escolhidos, seriam capazes de experimentar, né, e conhecer de maneira profunda e de maneira espiritual os privilégios de serem vocacionados. Né? Por isso a esperança da vocação. E aí, um outro ponto é exatamente esse ponto 3 aqui, os irmãos veem em destaque aí, é a
a riqueza da glória da sua herança. Então, nessa oração que Paulo fala, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Ou seja, nessa oração, né, todo Efésio aí, desse capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. É o versículo 18, né, que lá no finalzinho faz: quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. E aí essa expressão, sua herança, né, ela enfatiza o que Deus deu aos eleitos, aos escolhidos. Colossenses, abre a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, o versículo 12. O versículo 12 que diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Né? Então, essa expressão, sua herança, na verdade, ela enfatiza o que Deus ele deu aos eleitos. Tá? Já o termo do versículo 18, riquezas, né, refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. E que bênçãos são essas que acompanham o plano da salvação? Bom, são algumas. Por exemplo, né, destacando aqui o que Paulo falou, o perdão dos pecados é uma bênção, né, do plano de salvação, a adoção de filhos e as bênçãos que são desfrutadas no porvir. Né? Mais uma vez, Colossenses, capítulo 1, a gente já estava em Colossenses, agora o capítulo 1, versículo 27, que fala: a quem Deus, entre os que não são judeus, no nosso caso, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Né? Então, a adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, tudo isso são as bênçãos maravilhosas concedidas por Deus a nós. Né? Ainda em 1 Pedro, vejamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 4 e 5, que diz: eles acham estranhos que não vos juntais a ele na mesma correria desenfreada. 1 Pedro, deixa eu ver aqui, 1 Pedro, capítulo 1, foi para o 4, perdão, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, agora sim, o verso 4 e 5, que diz assim: para uma herança que jamais se extinguirá, e isso nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Então, no dia determinado por Deus, né, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Né? E aí, então os salvos, né, os salvos todos tomarão posse dessa herança que foi preparada desde a fundação do mundo. Por isso, a gente comentou na aula passada que quando Adão pecou, Deus não ficou sem saber o que fazer, vamos colocar nessa expressão, como se fosse pego de surpresa, né? Tendo em vista que Deus criou o homem para viver eternamente. Né? E falou para o homem, deu orientações, porém o homem veio a pecar e se distanciou de Deus. E aí, como então fazer essa reconciliação? Ou seja, esse plano aí, Deus não fez ao acaso, não foi uma emergência. Tudo isso já estava preparado para a humanidade antes mesmo da fundação do mundo. Por isso os salvos, eles tomaram posse da herança que está preparada desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, o versículo 34. Mateus 25, 34, que fala: então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita. Né? Falando aí quando estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro. Né? Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei
como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, o fato do homem ter pecado, isso não fez com que Deus ele fosse pego de surpresa e tivesse que fazer um plano de emergência. Na verdade, esse plano de Deus para salvar o homem, ele já estava pronto e preparado mesmo antes da fundação do mundo. Ou seja, a nossa própria herança já estava determinada mesmo antes da fundação do mundo. Tá? Vamos agora para o segundo ponto, que é a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Ou seja, em sua carta, né, aos Efésios, Paulo ele se esmera, se esforça, né, de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor de todos os crentes. Tá? E o que é esse ponto aí trabalhado aí que nós estamos vendo? A sobreexcelente grandeza do poder de Deus. O que é isso, na verdade? Né? Então, Paulo ele orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Está lá a gente fez essa leitura, né? Está lá em Efésios 1:19. Aparece essa expressão, sobreexcelente, que na verdade significa extraordinário. A gente pode verificar isso também em 2 Coríntios, tá? Capítulo 4, o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 7, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Ou seja, essa palavra, essa expressão sobre a excelente grandeza do poder de Deus, significa exatamente extraordinário. E é esse termo sobre excelente, por exemplo, tá? Ele indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ou seja, somente esse poder, né, que é inatingível para o homem, somente esse poder que vem de Deus, esse poder ele é capaz de transformar, né, realizar a transformação e a salvação do homem. A gente também vê isso, né, a gente fez essa leitura. Agora não, a gente vem em 1 Pedro. Agora em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 4, que diz: pelas quais nos tem outorgado imposto suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Né? Então, somente, meus queridos, um poder tão grande como o de Deus, um poder tão grande assim, ele pode operar e concretizar as bênçãos. Né? Essas bênçãos inclusas nessas riquezas da herança que a gente leu no texto inicial de Efésios capítulo 1, o versículo 19, ele fala disso, né? Desse poder grandioso. Efésios 1:19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, né? E aí a força, né, também ela é a força do poder divino, ou seja, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, essa fase final, na minha versão fala, conforme a atuação da sua portentosa força, ou seja, em outras versões fala, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, né? Ou seja, essa expressão, o apóstolo aqui ele faz uso de 3 palavras importantes que têm, vamos dizer assim, concordância entre si. Tá? A primeira é a operação, que significa eficácia. A segunda é a palavra de destaque, é força, que traz essa ideia de intensidade. Tá? E finalmente, uma expressão, ischios, do grego, que indica o poder inerente de Deus. Então, para aprofundar
essa impressionante descrição, Paulo ele apresenta 3 exemplos. 3 exemplos que podem, que nos que coloca para nós de maneira muito clara o quanto o poder de Deus ele é grande, né? E aí Paulo apresenta 3 exemplos inquestionáveis da força do poder de Deus, né? E aí o primeiro seria o fato de Cristo ressuscitar, ou seja, alguém que está morto ressuscitar. Isso demonstra um poder muito grande, que só pode vir da parte de Deus. Então, a ressurreição de Cristo ela é um exemplo dessa força, né, do poder de Deus. A ascensão de Cristo, né, à direita de Deus nos céus, também é um outro exemplo. E a elevação, né, de Cristo acima de todo o domínio. Então, todos esses 3 exemplos, né, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo à direita de Deus e a sua elevação acima de todo o domínio, esses 3 exemplos eles demonstram de maneira muito clara o quão Deus ele é poderoso. Tá? E o nosso último tópico de número 3, né, a nossa próxima abordagem, é Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, veremos 3 aspectos, 3 pontos importantes da exaltação de Cristo que prova, né, de maneira cabal a grandiosidade do poder de Deus disponível também para nós. Isso é o mais impressionante. Ou seja, e aí a gente precisa entender que Cristo ele foi as primícias dos que dormem. Né? A gente vê isso em Efésios capítulo 1, versículo 20, que fala: esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Ou seja, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, fazendo com que ele ressuscitasse dos mortos. E aí o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como sendo uma obra de Deus Pai. Né? Lá em Atos, vamos fazer também essa leitura. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, o versículo 24. Atos, capítulo 2, o versículo 24, que diz: contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Já era impossível. Por quê? Devido exatamente a esse poder extraordinário da parte de Deus. Né? Então, Cristo ele foi as primícias, foi o primeiro a ressuscitar. Né? As primícias dos que dormem. Ou seja, a ressurreição de Cristo enfatiza exatamente isso. As primícias, o primeiro. Tá? E aí, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo ele foi feito o primeiro, as primícias dos que dormem. A gente também consegue ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 22, que diz: no entanto, 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro, primícias, né, dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Né? E aí a ressurreição de Jesus, o fato de Cristo ele ter ressuscitado, isso é extremamente importante para nós, porque isso é a nossa garantia de que nós também seremos ressuscitados. Né? Ou seja, se Cristo foi ressuscitado, ele foi as primícias, isso é uma garantia para nós que também seremos ressuscitados. Né? Lá em 1 Tessalonicenses, vamos lá para esse texto. Abra aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, que fala: porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram, os que nele morreram. Ou seja, se nós morremos em Cristo, ou seja, ressuscitaremos também, né, nele. Então, o mesmo poder
e ressuscitou a Cristo, também está disponível para nós, os escolhidos, os eleitos, os salvos. Né? E aí os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros, né, para reinarem com Cristo eternamente. Então nós venceremos a morte, assim como também Cristo venceu a morte, e nós nos ergueremos de maneira gloriosa, né, e reinaremos com Cristo eternamente. Filipenses, outro texto que pode nos mostrar isso de maneira clara, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Versículo 20 e 21, que diz: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. E transformará nossos corpos humilhados pelo pecado, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Então, nós também teremos essa possibilidade de ressurreição, exatamente porque Deus Pai possibilitou a ressurreição de Cristo. Tá? E aí Cristo é levado à direita de Deus. Então Paulo, ele reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono. A gente vê isso em Efésios capítulo 1, versículo 20. Pondo, foi leitura oficial, pondo à direita dos céus. Tá? Então, o triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal, ou seja, esse triunfo também está assegurado para nós. O fato que Cristo triunfou sobre a morte, Cristo triunfou sobre o pecado e triunfou sobre as forças do mal. Esses triunfos, eles também estão assegurados aos salvos, né? Aqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus. Lá em 1 Coríntios, a gente também pode ver isso. 1 Coríntios, capítulo 15, o 56 e 57, que diz: porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O triunfo também está assegurado aos salvos. Assim, tanto a ressurreição quanto a ascensão de Cristo, elas são obras do poder do Pai. Tá? E aí Cristo, ele foi exaltado sobremaneira. Ou seja, Paulo ensina na carta aos Efésios e nesse texto do capítulo 1, nesses vários versículos, que o poder de Deus, ele exaltou Cristo acima de todo principado, né, e poder, e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeou. Ou seja, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de tudo. Tá? E aí o resultado desse triunfo de Cristo, ele traz vários, quer dizer, pelo menos um duplo benefício para a igreja. Tá? O primeiro, que Deus, ele fez Cristo o cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, o versículo 22. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja. Né? Então, primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. É o versículo 23. E concedeu à igreja que o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Né? Isso significa que nenhum poder pode prevalecer sobre a igreja. Aquele versículo clássico que as portas do inferno, elas não prevalecerão. Não prevalecerão sobre quem? Sobre a igreja. Né? E aí a compreensão desses presentes, dessas dádivas da salvação, demonstra exatamente o valor daquilo que Deus fez por nós. O fato de Deus nos possibilitar a salvação mediante Cristo, né, isso demonstra, né, a importância que Deus nos dá, a preocupação que Deus tem conosco,
né? Isso demonstra o seu excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Amém? Graças a Deus, terminamos mais um EBD, terminamos a nossa 4ª lição. Né? Cada lição a mais significa dizer que estamos perto de termos as nossas aulas presenciais. Né? Não irá demorar muito, em pouco tempo estaremos juntos. Né? Continue orando por nós, pela igreja, pelo nosso pastor, para que ele possa estar nos direcionando da melhor maneira nesses tempos difíceis. Né? Que Deus nos abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser. Até mais.